Opa, muito bem-vindo para mais uma aula. Se prepara para o absurdo, porque é isso que eu vou te entregar hoje. Hoje vamos falar de filtros dinâmicos, um conceito assim super simples que sempre esteve disponível, mas muito provavelmente você nunca viu aí. E como é que vai terminar essa aula? Essa aula vai terminar com um exercício tipo este aqui. Aqui são campos para a gente colocar filtro e clicar nesse botão para fazer filtros aqui nessa tabela, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que eu quero pegar apenas a informação da Maria. Eu vou digitar Maria aqui. Quando eu clicar nessa lupa, ele vai filtrar apenas Maria aqui nessa tabela. Mas suponha que para Maria eu quero apenas, assim, as linhas de vendas com uma quantidade servida superior a 11, por exemplo. Eu posso colocar aqui maior que 11 e acionar o filtro. Aí ele vai pegando, aí posso limpar esse filtro, posso limpar isto, por aí vai. São filtros dinâmicos. E aí talvez você esteja se perguntando assim, Joe, é VBA, é programação, o que é, o que não é? É conceito de filtro dinâmico mesmo, é conceito de filtro que sempre esteve disponível. É filtro que nem este aqui, assim. No final a gente vai usar assim, essa aula vai ser 1% VBA, só para a gente usar esse botão. Vai ser 99% filtro que está aqui no Excel, é um recurso que sempre esteve disponível, ok? Essa planilha aqui que eu estou mostrando aqui era só para te mostrar como é que vai terminar a aula. A gente vai terminar com esse exercício. Eu agora vou abrir uma outra planilha, que é aqui onde a gente vai trabalhar do zero para essa aula aqui, ok? Estou sem o filtro aqui, estou sem nada. Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é te entregar, é te explicar o conceito de filtro, te ensinar a usar isso aí, para no final a gente aplicar aqui para um caso real, que é uma tabela que nem esta daqui, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir uma nova aba aqui para a gente começar a discutir sobre filtro. Basicamente eu vou pegar essa parte desta tabela, vou jogar ela aqui, vou aumentar um bocadinho o tamanho dela aqui, ok? Vamos lá. Então vamos lá, qual é a forma tradicional de fazer filtros? Primeiro vamos lá, para a raiz da palavra, o que é filtro dinâmico? Primeiro uma coisa é filtro, né? Que é filtrar aquele filtro que você já sabe, que é ouvir para aqui, fazer o filtro, ou usar esse atalho Ctrl Shift L, né? Que ele insere o filtro, ok? Até aí está tranquilo. E aí depois você pesquisa as coisas do jeito que você quer, você faz um filtro aí normal, ok? Agora, o que seria filtro dinâmico? Um filtro dinâmico é um filtro que se adapta. É por isso que é a palavra dinâmico. Dinâmico é alguma coisa que não é parada, né? Alguma coisa que se adapta a determinada necessidade. Então, nessa aula eu vou te entregar o conceito de filtro dinâmico, ok? Primeiro, assim, antes de chegar lá no filtro dinâmico, eu quero que você entenda que aqui, quando você faz um custom, na verdade é custom sort, né? Não, esquece isso aí. Vamos direto para a parte de filtro, ok? Deixa eu só retirar as grid lines que eu nem gosto. Ok, aqui na aba data, tem aqui também o conceito de filtro. E tem aqui a opção para fazer filtro avançado. Então assim, você não vem aqui a partir da aba home. Porque aqui você só consegue fazer uma ordenação customizada, mas você não consegue fazer um filtro dinâmico. Então você tem que vir a partir da aba data, onde você vai ter aqui filtro e filtro avançado. Ok? Que eu estou chamando aqui de filtro dinâmico, mas é a mesma coisa. Então vamos lá, como é que funciona esse filtro dinâmico? Ok? Como é que funciona? Esse filtro, ele funciona a partir de uma outra tabela. Jogo, como assim? No conceito que eu estou trazendo hoje aqui, né? Ok? Esse filtro funciona através de uma outra tabela. Ou seja, você tem uma outra tabela, você tem que entender assim, essa é a nossa tabela principal. Vamos chamar essa tabela principal. Depois você vai ter uma outra tabela que vamos chamar de tabela secundária. Então assim, eu quero filtrar a minha tabela principal através das informações que eu inserir na minha tabela secundária. Pensa assim, você tem uma segunda tabela. Se você inserir algumas informações na segunda tabela, você quer que essas informações que estão aqui façam filtro na primeira tabela. Então vamos lá, esta é a tabela principal. Vamos criar uma tabela secundária. João, onde é que essa tabela secundária tem que ser criada ou pode ser criada? João, você ainda está falando desse. Você ainda quer me entregar isso aqui? Sim, quero te entregar isso aqui. Quero te entregar aquela lupa aqui, clicar, fazer aquele filtro. Só que para eu te entregar, você precisa entender isso que eu estou a explicar agora. Então, presta atenção, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma segunda tabela. E aí, onde é que essa segunda tabela, ou seja, onde é que essa tabela secundária pode estar? Ela pode estar tanto aqui nesta mesma sheet, ou pode estar numa outra sheet. Eu podia abrir, por exemplo, aqui uma outra sheet, criar essa tabela. Desculpa aí, não é corona. Eu poderia pegar essa segunda tabela, a tabela secundária, jogar na outra aba ou criar aqui mesmo nessa aba.
para uma questão de exemplos, se você for ver, eu até trouxe uma tabela pequena aqui, porque eu quero te entregar o conceito mesmo, não vou criar uma tabela gigante nem nada. Então, por uma questão didática, eu também não vou abrir uma outra aba, eu vou criar essa outra tabela aqui nessa aba, mas eu quero que você anote isso. Essa outra tabela, a tabela secundária, ela pode ser criada em outro lugar. Por uma questão didática, eu estou criando ela aqui na mesma aba. Ok, regra número 1, criar uma outra tabela secundária. Regra número 2, o cabeçalho da tabela secundária tem que ser exatamente igual ao cabeçalho da tabela primária. O que é cabeçalho? Não estou entendendo. Cabeçalho são esses nomes das colunas que estão aqui. Por exemplo, aqui vem item ID. Tem que estar escrito exatamente assim. D tem que estar escrito exatamente assim. Então, para uma questão de... Para eu me precaver, para eu garantir essa consistência do nome da tabela principal com o nome da tabela secundária, eu vou fazer um Ctrl C aqui, vou chegar aqui, vou colar como valor, vou fazer Ctrl Alt V e vou clicar aqui em V, vou bater um OK. Eu basicamente fiz um colar especial, né? Você poderia ter vindo para aqui, fazer um passo especial e eu colei aqui apenas como valor, ok? Por quê? Porque eu quero garantir que este nome está exatamente igual ao nome que está aqui, ok? E aí talvez aqui poderia, por exemplo, ter um espaço, eu não tivesse a conseguir ver. Então, para garantir, até fiz um undo aqui, para garantir, eu vim aqui, fiz Ctrl C, colei aqui. Vou repetir para você, assim, caso você não tenha anotado, para você já anotar. Essa tabela que eu estou construindo aqui, ela poderia estar em outro lugar. Isso é importante, essa dica é importante, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu basicamente vou acrescentar algumas linhas aqui, vou fazer um right click, format cell, só para aparecer uma tabela mesmo, né? Só para aparecer uma tabela. Ok, eu vou deixar assim por enquanto. Então vamos lá. O que acontece aqui? Eu já tenho uma tabela primária, eu já tenho uma tabela secundária. Então o conceito de filtro avançado ou filtro dinâmico, como eu teimoso estou chamando aqui, é o seguinte. A informação que eu jogar nessa tabela, ela tem que filtrar a informação que tiver na tabela acima. Então, como é que funciona isso assim de forma bem sucinta, rápida e objetiva? Primeiro você tem que vir para a aba Data, vir aqui para filtro avançado, ok? Então vamos lá. Aqui no filtro avançado, se concentra nesses dois campos apenas, ok? Se concentra nesses dois campos. A primeira, assim, estou te entregar um conceito aqui, claro que tem outras coisas aqui, mas vamos focar nisso primeiro para a gente atingir aquele objetivo lá, ok? Então vamos lá, primeira coisa ele diz assim, qual é a lista, ou seja, qual é o intervalo de células que tem a informação que eu quero. Se eu tivesse transformado isso para um objeto tabela, até seria fácil. Aqui havia table X, por exemplo, table 1, alguma coisa assim. Mas tudo bem, eu vou selecionar aqui a tabela, ok? Eu selecionei a tabela, basicamente é isso. Depois ele diz assim, onde é que estão os critérios de filtro? Pegou essa ou não? Onde estão os critérios de filtro? O critério de filtro vai ser minha segunda tabela, ok? Aí eu vou bater um OK. Só que por que não aconteceu nada? Não aconteceu nada por uma razão muito simples, porque eu não coloquei nenhum filtro aqui. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, vamos lá, quantidade consumida 3, para ele só pegar 3, e aqui só seria este aqui. Aí se eu ver para aqui fazer filtro, bater um OK, por exemplo, aí ele filtrou, pegou? Ou seja, ele filtrou essa tabela com base na minha tabela, filtrou a minha tabela principal com base na minha tabela primária. Aí eu posso remover esse filtro, por exemplo, eu venho aqui, bato um aqui, ele também remove. Ou seja, ele está filtrado com base nos critérios que estão aqui. Não, mas porque, por exemplo, eu dissesse assim, Maria, aqui, Maria. Aí eu venho para aqui e faço um filtro. Okay? Ele pegou tudo que é de Maria. Só que para Maria, eu quero apenas quantidade servida 11. Se eu fizer assim 11, o que vai acontecer? Eu vou fazer um advance, vou bater um OK, ele vai filtrar. Se eu retirar um 11, ele vai filtrar. Coisas assim, eu posso também limpar o filtro, por exemplo. Por aí vai, ok? Então eu acabei de entregar o conceito de filtros avançados, filtros dinâmicos, sei lá, como você quiser chamar. Eu não sou muito de literatura, para mim é fazer, ok? Eu defendo isso, fazer no menor curto espaço de tempo, da forma mais inteligente possível para resolver um problema específico. Esse é que é o mindset. Então assim, estou em busca de um certificado, eu nem tenho isso, ok? Vamos lá. Agora sim. Por que eu vim para esta nova aba antes de começar lá? Porque eu quero te entregar esse conceito bem descascado para depois a gente resolver aquele exercício, ok? Então vamos lá. Eu primeiro, só para você entender, para você até não memorizar, você tem que entender assim. Existem dois conceitos de filtro, né? Existe o I, Maria, assim, duas condições lógicas estão sendo atendidas. Maria e quantidade consumida 3.
e quantidade consumida 3. É um critério é um critério de filtro, ou seja, opa, deixa eu limpar aqui. Eu tinha limpado, né? Aqui, deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer assim, ok, tá certo. Aqui também está certo. Ok. Engraçado. Mas tudo bem, deixa. Ok, filtrou. Só para eu não me perder. Existem dois critérios de filtro. Um é como se fosse interseção. Filtra se for Maria e se for 3. Outro critério de filtro é como se fosse conjunção. Ou Maria ou um outro critério. Então, assim, como é que eu diferencio isso nesse tipo de filtro? Okay, deixa eu limpar aqui. Tá a ficar baralhado isso aqui, mas você já vai entender. Quando eu tiver mais de um critério e eu quiser fazer conjunção, isto e aquilo, eu coloco tudo na mesma linha. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui Maria, depois vir aqui e colocar, por exemplo, sei lá, quantidade, ou mesmo ID 8, ele só vai pegar Maria 8, por exemplo, se existir, nem existe até, né? Aqui terá que ser 4, por exemplo. Se existir, ele vai pegar. Agora, pensa que eu quero pegar ou Maria para Maria. Para Maria, deixa eu ver o que tem aqui. Por exemplo, sei lá, ou Maria, mas se for aqui quantidade consumida maior que... Ou maior que 5, ou Maria. Não I, mas ou. Aí como é que eu faria? Eu teria que acrescentar mais uma linha aqui. E ao fazer o meu filtro avançado, eu até vou limpar tudo isso aqui, parece que estava baralhado. Vou inserir aqui, vou selecionar essa tabela. E aqui na questão de filtro, em vez de selecionar apenas esta linha, eu seleciono as duas. Ok? Ou seja, eu posso acrescentar quantas linhas eu quiser para fazer vários critérios. Ou com conjunção, ou com interseção, ou com conjunção, já não lembro bem o termo, mas é isso aí, eu quero fazer I e OU, são coisas diferentes. Como é que eu faço OU? Quando eu tenho mais de uma linha. Como é que eu faço I? Quando eu tenho as condições apenas em uma única linha, ele diz Maria e isto. Agora eu quero dizer ou Maria ou isto, aí eu tenho que inserir mais uma linha, ok? Basicamente é esse conceito que eu queria passar para você. Vou bater um ok, aqui eu deixei só Maria, infelizmente. Mas porque eu quisesse ou Maria... Ou... Não, deixa eu pegar o João para ver o que tem aqui. Parece que João tem mais linhas. Aí deixa bater um ok. Ok, João tem mais linhas. Vamos lá. Ou João... Mas porque eu tivesse a pegar João... Só que a Maria tem bebida. Eu quisesse pegar ou João ou bebida. Aí ele também ia trazer Maria. Porque eu estou a fazer ou e não i, por exemplo, aqui. Vamos lá, testar. Tá aí, também veio a Maria. Mas se eu tivesse a pegar bebida, tirar dali e deixar aqui bebida, talvez nem ia funcionar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Foi na mesma por causa dessa linha, mas se eu retirar essa primeira linha aí, se eu deixar assim, bater um ok. A minha tabela não tá selecionada no sítio certo. Um momento, deixa eu limpar aqui. E aqui vamos lá, selecionei a tabela. E aqui selecionei apenas uma linha, ok. Agora não foi, porque João não tem bebida. Pegou mais ou menos. Ok. Então vamos lá, vou limpar os filtros. Eu acabei de entregar aqui o conceito de filtro dinâmico, filtro avançado. Agora sim, João, o que mais é possível fazer? Assim, basicamente aqui é possível fazer tudo. Você pode fazer fórmulas aqui. Então assim, você consegue fazer muita coisa. Um exemplo prático é, mas porque eu quero pegar a máxima quantidade de servido, eu podia chegar aqui e fazer uma fórmula max, vir aqui pegar assim, ele ia ficar um pouco mais dinâmico, ele ia pegar o máximo aqui, só que através do meu filtro, ele ia filtrar o máximo, né? O que está acontecendo aqui? Pegou aí, ele está perdendo aqui a sheet, está tentando filtrar na outra aba. Ok, aí ele, por exemplo, pegou o máximo através daquela fórmula, e por aí vai. Aí se eu limpo aqui, eu posso pegar o mínimo, coisas assim. Eu posso testar aqui. Mínimo. Opa. Faço um filtro e aí ele pegou o mínimo. E por aí vai. Então assim, você consegue fazer várias coisas. É assim, é algo bem dinâmico mesmo.
tendo entendido esse conceito, agora eu quero pegar esse conceito e aplicar para um caso de vida real. Por quê? Porque eu gosto muito de... Para mim não faz muito sentido se a pessoa tiver um conceito que ela não consegue pegar e se aplicar num caso real para suprir uma necessidade real, uma necessidade do dia a dia. Para mim não faz muito sentido. É que nem você conhecer, sei lá, 50 fórmulas, mas amanhã você tem um problema, você não consegue combinar essas fórmulas para resolver um problema. Então não adiantou nada você ter aprendido aquilo. Na minha opinião, técnica é mais nesse sentido. Não, assim, tudo que você for aprender, anote isso aí, tudo que você for aprender, você tem que estar focado na resolução do problema. Você tem que saber assim, isso que eu aprendi, como é que eu consigo aplicar de forma prática para eu resolver um problema real. Se não aparecer nenhuma resposta, então talvez aquele conhecimento não tenha tanto valor assim. Do que adianta você ter um conhecimento que você não consegue aplicar para resolver um problema. Porque tu tá focado na resolução do problema, na economia de tempo, ok? Então vamos lá, falando nisso, eu inventei aqui, simulei assim, né? Um caso bem hipotético para você conseguir aplicar isso num estudo de casos reais. Então, o que eu fiz basicamente? Peguei essa mesma tabela, basicamente aquela nossa tabelinha que está aqui, e eu disse assim: imagina no cenário em que eu preciso colocar filtros aqui, estar a filtrar na minha tabela. No dia a dia costuma ser assim. Dificilmente você vai ver um caso desse, uma tabela aqui embaixo, uma em cima. Você vai ver, tipo, tem campos ali, você quer fazer filtro. Esse campo eu deixei como célula, mas alguém poderia chegar aqui e caprichar um pouco mais, colocar alguma coisa aqui assim. Mas eu deixei célula mesmo, só que eu quero trazer uma lupa aqui para a gente clicar lá e fazer um filtro e tá assim bem dinâmico. Então a primeira coisa que eu vou fazer é já trazer a nossa lupa, ok? A nossa lupa é uma imagem PNG que eu baixei da internet, cheguei lá e escrevi Search PNG. O Search quer pesquisar, ele trouxe uma lupa. A primeira que eu encontrei, baixei. Não estou à procura de beleza, aí eu vou puxar ela, tá aqui ela, eu bater um aqui. Então assim, é uma imagem, só para você ver. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa imagem para ela não ficar muito grande. Então eu vou fazer assim, vou reduzir aqui. Vou reduzir aqui. Ok, fechado. A próxima coisa que eu vou fazer... Opa. Ups. Calma aí, o que está acontecendo aqui? Ok, já está cortada. Ok. A próxima coisa que eu vou fazer é reduzir o tamanho dessa imagem. Reduzir o tamanho dessa imagem. Eu vou girar ela um bocadinho só. Mais um bocadinho. Vou reduzir mais um bocadinho. Vou deixar a nossa imagem aqui assim. Que é o botão, basicamente, quando a gente chegar a clicar nele, ele tem que fazer o filtro na tabela, ok? A primeira coisa que a gente tem que se concentrar não é fazer esse botão funcionar, mas é ativar o filtro aqui nessa tabela. Como é que eu ativo o filtro nessa tabela? É basicamente aplicar exatamente aquele conceito que eu entreguei lá do outro lado. Ou seja, como é que seria? Tenho a primeira tabela, preciso de uma segunda tabela, não é isso? Então, aqui, este aqui poderia ser como fosse a linha da segunda tabela, e eu só precisaria de um cabeçalho aqui igualzinho, lembra? Então, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima. Só que para as pessoas não perceberem o que eu vou fazer, eu vou mudar isso aqui para branco. Basicamente é isso, mas tem informação aqui, tá? E as pessoas não precisam saber também disso. Aí se você quiser contar também, esteja à vontade. Ok, qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? É ativar o filtro. Como é que eu ativo o filtro? É vir aqui e fazer... Opa! Ok, venho aqui no filtro, seleciono essa tabela, é isso, nem li o erro. Ok, enfim, acho que era isso mesmo, nem tinha lido o erro, cometi uma gafe, tem que ler o erro quando aparece ali, mas enfim, selecionei a tabela e ele já pegou minha primeira tabela. Então, qual é a minha segunda tabela? Lembra que aqui tem cabeçalho? Então, a minha segunda tabela é isso. Por que eu estou a pegar o cabeçalho e essa linha? Porque essa linha é onde eu vou inserir as informações. Ou seja, já estou a usar lógica, agora para matar aqui meu problema, ok? Ou seja, tenho um conceito de filtro dinâmico, agora quero aplicar num caso real, vou combinar alguns conceitos que eu conheço para aplicar e matar o problema. É esse mindset que você tem que pegar. E aí, feito isso, eu vou bater aqui um OK. Só que o que acontece? Pega essa, o que acontece? Quando eu, por exemplo, coloco 10 aqui, o que tem que acontecer para ele filtrar? Eu tenho que vir, clicar nesse botão e fazer o quê? Fazer OK. Quando eu retiro 10, tem que fazer o quê? Tem que vir, clicar nesse botão, fazer o quê? Ou seja, cada evento que eu faço para o filtro acontecer, eu preciso clicar nesse botão e clicar neste aqui, o quê? Eu preciso estar a repetir essa ação de forma manual.
Como é que eu faço com que essa ação passe para este botão aqui? Através de um recurso aqui do Excel chamado Record Macro. Através de um recurso chamado Record Macro. O que eu preciso fazer a partir de agora para eu conseguir usar esse recurso? Preciso fazer duas coisas. Primeiro, gravar meu ficheiro no formato macro enabled workbook. Faz save as, grava no formato macro enabled workbook. Por quê? Porque o recurso record macro, ele vai gravar uma macro e essa macro, para ficar salva no teu ficheiro, para ela sempre rodar, o teu ficheiro precisa estar num formato que suporte macros. Um deles é macro enabled workbook. Não é o único, mas é o que eu estou recomendando aqui na sala, ok? Feito isso, você precisa acionar a macro. Basicamente, como é que usa esse negócio de macro, Ju? Você vem para aqui, faz view, vem aqui, faz record macro. E dá um nome para a macro. Eu vou dar aqui, por exemplo, sei lá, macro pesquisar. Por exemplo, posso dar esse nome, macro pesquisar. Opa, já gravei sem querer. Espera aí, deixa eu fazer stop. Fazer de novo. Record macro. Macro pesquisa. Macro pesca, abreviatura para pesquisar. Vou bater no OK. A partir desse momento que eu bati o OK, o que está acontecendo? O Excel está gravando tudo que eu estou fazendo aqui. Okay. Então, já que o Excel está gravando tudo que eu estou fazendo aqui, então já vou mandar o Excel memorizar o que eu quero. O que eu quero é que ele venha para aqui para o Data. Eu quero clicar aqui no Advanced, que é bater um OK. É isso que eu quero que o Excel faça. Toda vez que eu clicar nesse botão, então pronto. Feito isso, eu só preciso voltar aqui para Record Macro, fazer Stop Recording. E ele gravou no nome daquela macro. Se você quiser ver isso, você pode vir aqui para View Macros. E vai estar aqui aquela nossa macro pesca, ok? Então até posso apagar essa macro aqui. Yes. Posso vir aqui, View Macros. Ok. Enfim, deixa estar o resto aí. Está no outro ficheiro que eu acho que não fechei. Enfim. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso associar esse botão à minha macro. Eu faço aqui right click nesse botão. Opa. Right click. Eu faço assign macros. Eu estou a dizer assim, quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele acione essa macro. Essa macro, o que vai acontecer? Ele basicamente, o Excel de forma automática, há de vir para aqui, vai clicar nesse botão, vai fazer OK. O Excel basicamente vai fazer isso. Então assim, esse botão já está funcionando. Veja que até quando você aproxima o mouse, ele já coloca essa setinha, assim como se ali fosse um link. Você clica, ele está a fazer. Só que como não tem nada aqui, por isso você não está conseguindo ver. Mas se você vier para aqui fazer assim, Maria, você clica nele, ele já filtra, entendeu? Se você tira aqui, ele já filtra. Você devolve aqui Maria, ele já filtra. Você vem para aqui, maior que 11, ele já filtra, por aí vai. Então assim, você que gostou, você que chegou até aqui, já deixa um like, deixa um comentário aqui para dar moral, para incentivar. E se você tiver com alguma dúvida também, joga aí, que nós estamos aqui para responder todas as suas dúvidas. Estamos aqui para servir você, ok? Bem do seu coração, um abraço e vejo na próxima aula.